Para quem trabalha com imóvel residencial, lote residencial, eu tenho uma grande novidade com a reforma tributária chamada redutor social. Vem comigo que eu vou te explicar essa oportunidade. Para quem trabalha com atividade imobiliária, compra e venda, incorporação, loteamento, aluguel de imóvel, precisa ficar de olho na reforma tributária. Se você está vendo esse vídeo, eu imagino que já tenha visto outros aqui do canal e eu tenho falado bastante sobre atividade imobiliária de acordo com a reforma tributária, que é a minha área de interesse, é onde eu sou consultor especializado. O que acontece? A gente tem uma série de mudanças que vão exigir que essas empresas revejam o seu modelo de negócio. E uma dessas mudanças, que é uma mudança bem grande, chama-se redutor social. O redutor social vai fazer toda a diferença para quem trabalha com imóveis residenciais. Quem vende imóvel residencial novo para moradia das pessoas, para quem vende lotes com finalidade residencial, para quem aluga imóveis residenciais, para moradia de alguém. Esse pessoal vai poder usar o tal do redutor social. E o redutor social, ele vai se comportar da seguinte forma. Ele vai ser um abatimento da base de cálculo. Então, eu imagino que você já entendeu que com a reforma tributária, IBS e CBS, você vai ter apuração de débitos, na sua venda, no seu aluguel, enfim, na sua operação, e você vai ter créditos das despesas, dos custos. Só que além disso, quando você for apurar o teu débito, você vai poder ter um abatimento de base de cálculo. Ou seja, você vai calcular o débito sobre um valor, uma base menorzinha. Entendeu? Então, como é que funciona isso? Quando você estiver fazendo a venda de imóvel residencial, esse imóvel residencial ele tem que ser novo, ou seja, não ter sido ocupado anteriormente. Legal? E aí esse imóvel residencial novo, ele deve ser destinado para moradia. Legal? Pegou a ideia? Então, quando eu estiver vendendo um imóvel residencial novo, portanto não ocupado, para residência de alguém, vai ser ocupado para residência de alguém, então, nesse caso, eu vou poder usar o redutor social. Eu vou poder abater da minha base de cálculo até R$100 mil do valor da venda. Então, imagina que eu vendi um imóvel residencial novo para o seu João morar. E aí eu fiz essa venda por 400 mil. Se tem redutor de ajuste, eu primeiro vou descontar o redutor de ajuste. Ah, Caio, mas eu não sei o que é o redutor de ajuste. Tem vídeo aqui no canal. Eu vou pedir para o editor deixar um card aqui do nosso vídeo sobre redutor de ajuste. Então eu vou ter o valor da operação, 400 mil. Digamos que tem redutor de ajuste de 100 mil. Então eu vou pegar o 400 menos 100, 300. Os 300 eu ainda vou poder descontar o redutor social, que no caso de venda de imóvel residencial é de até R$100 mil. Então, eu vou pegar lá 400, menos o 100 do redutor de ajuste, menos o 100 do redutor social, vai dar uma base de cálculo de 200. Pego esses 200, aplico a alíquota reduzida, que a venda de imóvel a alíquota reduzida em 50%. Esse vai ser o meu débito apurado. Legal? Bacana, né? Quando a gente estiver falando de lote residencial, a venda de lote residencial vai poder abater até 30 mil da base de cálculo. Também na mesma lógica. Primeiro pega o valor da operação, primeiro deduz o redutor de ajuste, depois o redutor social. E no caso de aluguel, quando eu estiver fazendo aluguel de imóvel residencial para moradia de alguém, nesse caso, a cada aluguel do mês, eu vou poder abater até R$600 da base de cálculo. Tá gostando do conteúdo? Então, blogueiragem, vamos lá, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e principalmente deixa o teu comentário. Escreve aqui, eu já vou aqui ler cada um dos comentários, vou dar like no seu comentário, responder, interagir. Eu quero saber como é que você está fazendo para se preparar para a reforma tributária. Conta para mim tudo aqui, a gente vai continuar o papo nos comentários. Legal? Bem, o que é importante aqui eu já te falar de antemão?
Esses valores, 100 mil, 30 mil e 600 reais, eles mensalmente são atualizados pelo IPCA, desde a publicação da lei, que foi em janeiro de 2025. Então, eu estou falando esses valores que é o que estão na legislação, mas no momento que você for usar, esses valores já vão estar corrigidos. Bacana? Outra coisa importante, no caso de venda de imóvel, os 100 mil e os 30 mil que servem de abatimento só vão poder ser usados uma única vez. Então imagina, eu sou uma incorporadora e vendi para o João. E aí eu usei o redutor social. Mesmo que o João nunca more e resolva vender, ele não vai poder nessa nova venda usar novamente o redutor social. Então cada imóvel faz direito ao uso do redutor social uma única vez por ocasião da venda. E isso já é diferente lá do redutor de ajuste, tá? Outra coisa que pode acontecer é a limitação do valor. Imagina que eu tenho um imóvel que o valor de venda, o VGV dele, foi de 300 mil. Aí tinha um redutor de ajuste de 150, por exemplo. Então eu vou pegar os 300, diminuir 150, vai dar para mim uma base de outros 150. Eu ainda vou conseguir tirar os 100 mil de base de cálculo. Agora imagina que o valor desse imóvel, o VGV, é de 200 mil e ele tem um redutor de ajuste de 150. Então, valor da operação 200 menos os 150 do redutor de ajuste vai dar 50. Ah, eu posso usar um redutor social de até 100 mil, só que não dá, porque se a minha base agora é 50, eu só vou reduzir a 50. E nesse caso, não vai ter débito de IBS e CBS. Então, olha que interessante, para imóveis de valor mais baixo, tanto falando da venda quanto falando do aluguel, quanto mais baixo for o valor de venda ou o valor do aluguel, mais relevante é o redutor social. Então, é como se tivesse uma certa progressividade nesses tributos, em IBS e CBS. Ah, Caio, mas tem teto de valor? Não, não tem. Eu posso aplicar o redutor social tanto para o imóvel vendido por 200 mil quanto para o imóvel vendido por 10 milhões. Não existe essa restrição. Só que é claro que no imóvel vendido por 200 mil, o impacto de redução de carga tributária efetiva vai ser muito maior do que quando eu aplicar esse redutor social, que também é limitado a 100 mil reais, no imóvel, sei lá, numa cobertura de 10 milhões. Entendeu? Pegou a jogada? Então, perceba, tem restrição quanto ao tipo de imóvel, ao uso que ele vai ser dado, mas não tem restrição quanto ao valor da operação. Tem uma série de coisas que, sinceramente, a gente precisa detalhar mais nessa conversa, né? Por exemplo, você pode estar se questionando se vai ter alguma sistemática de opção por esse regime, como acontece com o RET, né, o Regime Especial de Tributação, que por sinal está para acabar, né? Você já deve saber disso. Se não sabe, eu vou pedir para o nosso editor também colocar aqui, ó, um card. A gente já fez um vídeo aqui no canal eu falando sobre o RET e como ele vai se comportar com a reforma tributária. Mas não, o redutor social não tem previsão de processo de opção ou de adesão para você gozar do benefício. Então, a princípio, ele vai servir para todo mundo, independente de opção prévia. Também ele não está vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida ou qualquer coisa desse tipo. Então, na minha opinião, a operacionalização do redutor social vai ser muito mais simples, prática, menos burocrática, mais inclusiva do que hoje é o RET e principalmente o RET do programa Minha Casa Minha Vida, né, que tem uma redução mais drástica, tá certo? Outra coisa que a gente precisa detalhar, e aí infelizmente vai precisar de uma regulamentação ainda da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, é sobre o que exatamente eles estão querendo chamar, né, de imóvel destinado para moradia. Por que não diz que tem que ser a moradia do comprador? E também não fica claro se isso vai ser verificado de alguma forma, se vai ser autodeclarado, né? Porque imagina só, eu vendi para o seu João, ele disse para mim que vai morar, mas ele decide não morar mais e vai botar para alugar. Será que vai fazer jus ao redutor social? Nada disso está previsto ainda, esse nível de detalhamento.
Então, num planejamento de novos empreendimentos residenciais, a gente pode já planejar, já estimar o uso do redutor social. Imagina que eu estou fazendo um prédio de 60 unidades, todas elas são unidades residenciais. Talvez, na venda das 60 unidades, eu possa usar em cada uma delas o redutor social de 100 mil. Tá gostando do conteúdo até aqui? Então que tal avançar um pouco mais? Eu vou deixar aqui na descrição o link do programa Dominando a Reforma Tributária. Nele, eu acompanho profissionais que querem se especializar, se aprofundar de verdade na reforma tributária para serem consultores lidando com atividade imobiliária. Tudo muito aprofundado para você entender, dominar, ter confiança e fazer a diferença no seu trabalho. Espero lá dentro, hein? Mas, dependendo de como o fisco interpretar isso, a gente vai ter que aguardar a regulamentação, pode ser que haja uma restrição. Olha, quando eu vender para alguém que vai explorar aluguel ali, não possa usar. Quando for para moradia do próprio adquirente ou é para moradia de qualquer pessoa, mesmo que não seja o adquirente, por exemplo, eu comprei para minha filha morar, ou eu comprei e alugo e a pessoa que alugou, o locatário, vai morar ali. Será que isso já é suficiente para usar o redutor social? Não saberemos. Uma coisa que já está claro, por outro lado, é que nas incorporações e no parcelamento de solo, como o débito de IBS-CBS vai ser por regime de caixa, ou seja, por parcela recebida, o uso do redutor social, assim como do redutor de ajuste, também vai ser proporcional ao recebimento. Tá? Então, se eu tenho lá 100 mil de abatimento de base de cálculo na venda de um imóvel residencial, falando do redutor social, e eu fiz uma venda e eu recebi uma entrada que foi de 20% do valor do contrato, nessa parcela de 20% eu vou apurar o débito de IBS-CBS e vou usar o abatimento de base de cálculo de 20%. Então, pego lá os 100 mil, 20% é 20 mil, deduz 20 mil da base de cálculo para tributar IBS-CBS sobre essa entrada. Pegou a ideia? Eu sei, nesse videozinho curto aqui pelo YouTube não dá para dominar tudo isso, mas eu espero que tenha te ajudado a perceber que isso pode fazer diferença para muitas empresas e muitos clientes que você atende, se você é contador, contadora, advogado. Tá certo? Então, espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. No mais, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.